A paróquia de São Miguel Arcanjo era o coração espiritual da pequena cidade de Santa Vitória. Por 43 anos, Padre Antônio servira aquela comunidade com dedicação que parecia inabalável. Todos o conheciam, todos o respeitavam. Ele batizara 3 gerações de famílias, celebrara centenas de casamentos, consolara incontáveis enlutados. Era pilar moral da comunidade, figura que parecia intocável em sua bondade e dedicação. Foi por isso que quando Marta Oliveira, uma senhora de 62 anos, pediu reunião urgente com o bispo da diocese em uma terça-feira de outubro, ninguém imaginou o terremoto que estava prestes a acontecer. Marta era conhecida na cidade como pessoa discreta, religiosa, que nunca se envolvia em fofocas ou dramas. Viúva há 10 anos, dedicava tempo a trabalhos voluntários na paróquia e era vista como exemplo de fé e serviço. O bispo Dom Fernando recebeu Marta em seu escritório na capital, a 2 horas de carro de Santa Vitória. Ele esperava alguma reclamação administrativa menor, talvez questão sobre reforma da igreja ou desentendimento em grupo de oração. Nada o preparou para o que Marta disse ao entrar na sala. Dom Fernando, eu preciso mostrar algo ao senhor. É sobre Padre Antônio. Sua voz tremia, mas havia determinação férrea em seus olhos. Eu gravei tudo que ele faz quando pensa que ninguém está vendo. O bispo sentiu primeiro o instinto de defesa. Padre Antônio era um dos sacerdotes mais respeitados da diocese. Havia rumores ocasionais, como sempre há em comunidades pequenas, mas nunca nada substancial. Dona Marta, acusações contra um padre são assunto sério. A senhora tem certeza do que está dizendo? Eu não estou fazendo acusações, Dom Fernando. Eu tenho provas. Ela colocou um pendrive sobre a mesa. Tem 3 horas de vídeo aqui. O senhor precisa ver. Dom Fernando pegou o pendrive com mãos que já tremiam levemente. Havia algo na certeza absoluta de Marta que o deixava profundamente desconfortável. Ele conectou o dispositivo ao computador e Marta permaneceu sentada, mãos entrelaçadas no colo, expressão serena, mas triste. O primeiro vídeo começou. Mostrava o interior da sacristia da igreja, filmado de ângulo alto, provavelmente de alguma câmera escondida. A data no canto indicava 3 semanas atrás. Padre Antônio entrou no quadro e o bispo preparou-se mentalmente para ver algo horrível envolvendo abuso ou desvio de dinheiro. Mas o que aconteceu na tela não foi nada do que ele esperava. Padre Antônio entrou na sacristia e cuidadosamente trancou a porta. Olhou ao redor como se verificando que estava sozinho. Então foi até um armário escondido e retirou uma sacola de supermercado cheia. Colocou o conteúdo sobre a mesa: frutas, pão fresco, leite, alguns enlatados, fraldas e dinheiro. Separou tudo em porções menores, colocou em sacolinhas plásticas. Dom Fernando franziu o sobrancelho confuso. Continuou assistindo. Padre Antônio então tirou seu celular e fez algumas ligações rápidas, falando baixo. Não era possível ouvir claramente, mas parecia estar coordenando algo. Minutos depois, ele saiu pela porta dos fundos da sacristia, carregando as sacolas. O vídeo seguinte mostrava Padre Antônio em uma viela escura da cidade, tarde da noite. Ele se aproximou de um grupo de pessoas em situação de rua que dormiam embaixo de uma marquise. Gentilmente acordou-os e distribuiu as sacolas de comida e dinheiro. Ficou conversando com eles por quase 1 hora, rindo, ouvindo histórias, rezando junto. Dom Fernando pausou o vídeo e olhou para Marta, completamente perplexo. Dona Marta, eu não entendo. O que há de errado aqui? Padre Antônio está fazendo caridade. Continue assistindo, Dom Fernando. Marta disse suavemente. Tem muito mais. O próximo vídeo mostrava Padre Antônio visitando um bairro periférico extremamente pobre. Ele entrou em um barraco onde uma família com várias crianças vivia em condições precárias. A mãe estava claramente doente, deitada em um colchão no chão. Padre Antônio entregou sacolas de comida, remédios e um envelope que obviamente continha dinheiro. Ele ficou ali por horas, ajudando a limpar a casa, brincando com as crianças, conversando com a mãe doente. Outro vídeo mostrava Padre Antônio em um hospital público, visitando ala de pacientes terminais que raramente recebiam visitas. Ele ia de leito em leito, segurando mãos, conversando, rezando, trazendo conforto. Não usava batina, apenas roupas simples. Ninguém parecia reconhecê-lo como o padre da cidade. Mais vídeos seguiram. Padre Antônio pagando contas de luz e água de famílias prestes a ter serviços cortados. Comprando
material escolar para crianças carentes, visitando o presídio e conversando com detentos que ninguém mais visitava, sentando-se com dependentes químicos em comunidades terapêuticas, levando comida para asilos esquecidos nos arredores da cidade. Em todos os vídeos, um padrão era claro. Padre Antônio fazia tudo em segredo, sem batina, sem identificação, sem nunca mencionar que era padre. Ele simplesmente aparecia, ajudava e desaparecia. Dom Fernando estava atordoado. Dona Marta, eu ainda não entendo. Por que a senhora está me mostrando isso? Estas são obras de caridade extraordinárias. Marta respirou fundo antes de responder. Dom Fernando, o senhor sabe de onde vem o dinheiro para tudo isso? O bispo balançou a cabeça negativamente. Do próprio bolso dele. Padre Antônio nunca tocou em um centavo do dinheiro da paróquia para essas atividades. Ele vive em um quartinho minúsculo nos fundos da igreja. Não tem carro, não tem bens, toda a sua pequena mesada que recebe da diocese, todo o dinheiro de intenções de missas que as pessoas lhe dão pessoalmente, tudo vai para essa caridade secreta. Eu descobri por acidente há 6 meses. Marta continuou, voz embargada. Eu tinha esquecido minha bolsa na igreja à tarde da noite e voltei para buscá-la. Vi Padre Antônio saindo pela porta dos fundos com sacolas. Fiquei curiosa e, Deus me perdoe, comecei a segui-lo. Vi o que ele fazia e percebi que era padrão, não evento isolado. Comecei a observar mais. Notei que ele desaparecia várias noites por semana, que sempre parecia cansado nas manhãs seguintes, que recusava convites para jantares e eventos, dizendo que tinha compromissos. Os compromissos eram esses: alimentar famintos, visitar esquecidos, consolar desesperados. Dom Fernando estava começando a entender, mas ainda não completamente. Mas por que o segredo? Por que não fazer essas obras abertamente? Exatamente, Marta exclamou. Essa era a minha pergunta. Por que um padre esconderia obras tão bonitas? Então, há 2 semanas eu finalmente confrontei ele. Marta pausou, limpando lágrimas que começavam a formar. Eu disse a ele: Padre Antônio, eu sei o que o senhor anda fazendo. Eu gravei tudo e eu quero saber por quê. O senhor sabe o que ele fez? Ele sorriu. Sorriu daquele jeito gentil dele e disse: Ah, Marta, finalmente alguém descobriu. Vamos tomar um café e eu explico. Sentamos na cozinha da casa paroquial e ele me contou tudo. Disse que quando era jovem seminarista, há mais de 40 anos, ele teve crise vocacional séria. Questionava se realmente tinha chamado para o sacerdócio. Então seu diretor espiritual lhe deu desafio: viver literalmente como Cristo viveu, anonimamente servindo os mais necessitados, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Padre Antônio fez isso por 1 mês, durante suas férias do seminário. Visitou favelas, asilos, presídios, sempre em segredo, sempre sem identificação religiosa. E foi naquele mês que ele encontrou sua verdadeira vocação. Percebeu que ser padre não era sobre status ou respeito da comunidade, era sobre servir Cristo nos mais pequenos. Quando foi ordenado, ele fez promessa privada. Além dos votos formais, ele prometeu dedicar pelo menos metade de seu tempo à caridade completamente anônima. Nada de fotos, nada de reconhecimento, nada de documentação para relatórios da diocese. Apenas servir em segredo, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. Dom Fernando estava sem palavras. 43 anos. Padre Antônio vinha fazendo isso por 43 anos em absoluto segredo. Marta continuou, agora chorando abertamente. Mas tem mais, Dom Fernando. Padre Antônio está doente, câncer em estágio avançado. Ele tem no máximo 6 meses de vida. E sabe o que ele está fazendo? Está trabalhando ainda mais intensamente em sua caridade secreta, querendo ajudar o máximo de pessoas possível antes de morrer. Eu implorei para ele descansar, cuidar da saúde. Ele disse que viveu vida plena e agora quer terminar do jeito que sempre viveu, servindo. Mas, Dom Fernando, aqui está o problema. Quando o Padre Antônio morrer, toda essa rede de ajuda que ele construiu vai desaparecer. Dezenas de famílias que dependem da ajuda dele ficarão sem suporte. Eu gravei tudo não para expor Padre Antônio ou envergonhá-lo. Gravei porque preciso que o senhor e a diocese entendam o que ele vem
vem fazendo, para que quando ele não estiver mais aqui, alguém possa continuar esse trabalho. Essas pessoas não podem ser simplesmente abandonadas. Dom Fernando afundou na cadeira completamente devastado. Ele tinha dezenas de padres sob sua responsabilidade. Conhecia os bons, conhecia os problemáticos, conhecia os medianos, mas nunca, em seus 20 anos como bispo, tinha encontrado algo assim. Santidade genuína, vivida em segredo absoluto por décadas. Dona Marta, Padre Antônio sabe que a senhora veio me procurar? Sabe, eu disse que ia fazer isso e ele me deu permissão. Disse que já está velho demais para se importar com ego, que o importante é que as pessoas continuem sendo ajudadas. Dom Fernando tomou decisão imediata. Vou a Santa Vitória amanhã. Preciso falar pessoalmente com Padre Antônio. Na manhã seguinte, o bispo chegou à paróquia de São Miguel Arcanjo sem aviso prévio. Encontrou o Padre Antônio preparando a igreja para a missa matinal. O padre parecia mais magro que na última vez que se viram. Sinais óbvios de doença, mas seus olhos mantinham a mesma bondade de sempre. Dom Fernando, que surpresa! Se eu soubesse que vinha, teria preparado algo especial. Padre Antônio, precisamos conversar. Em particular, foram até a casa paroquial. Dom Fernando não perdeu tempo. Padre, Marta me mostrou os vídeos. Eu sei tudo. Padre Antônio suspirou profundamente, mas não parecia perturbado. Imaginei que ela faria isso. Ela é mulher determinada, aquela Marta, e está certa. Esse trabalho precisa continuar depois que eu partir. Padre, por que nunca me contou? Por que esconder algo tão extraordinário? Padre Antônio sorriu. Dom Fernando, com todo respeito, se eu contasse, deixaria de ser o que é. Se eu fizesse relatórios dessas atividades, se tirasse fotos, se buscasse reconhecimento, eu estaria fazendo por razões erradas. Jesus foi muito claro. Quando você faz caridade publicamente, você já recebeu sua recompensa na forma de louvor humano, mas caridade secreta é recompensada pelo Pai que vem em secreto. Além disso, ele continuou: eu nunca quis que a diocese se sentisse pressionada a institucionalizar esse trabalho. No momento que vira programa oficial, com burocracia e relatórios e metas, perde algo essencial. Eu queria manter puro, pessoal, humano. Dom Fernando estava lutando com emoções conflitantes. Admiração, humildade, frustração consigo mesmo por não ter percebido. E tristeza por saber que estava perdendo esse padre extraordinário. Padre Antônio, eu preciso fazer algo. Não posso simplesmente deixar seu trabalho desaparecer. Eu sei, Dom Fernando, e tenho proposta. Padre Antônio retirou o caderno surrado de uma gaveta. Passei últimas semanas documentando tudo, todas as famílias que ajudo regularmente, todas as pessoas em situação de rua que conheço pelo nome, todos os lugares que visito. Tem endereços, situações específicas, necessidades. Também tem quantia aproximada de dinheiro necessária mensalmente para manter tudo funcionando. Não estou pedindo que diocese assuma tudo oficialmente, mas talvez possa encontrar leigos comprometidos, grupos de voluntários, outras organizações que possam discretamente continuar esse trabalho. Mantenha anônimo quanto possível. Essas pessoas não precisam saber que houve programa de caridade do Padre Antônio. Elas só precisam continuar recebendo ajuda. Dom Fernando pegou o caderno com reverência, como se fosse texto sagrado. Em certo sentido era: Padre, uma última pergunta. Em 43 anos fazendo isso, ninguém nunca descobriu antes de Marta? Padre Antônio riu suavemente. Algumas pessoas descobriram ao longo dos anos. Algumas das pessoas que ajudei eventualmente me reconheceram. Mas sabe o que acontece? Elas mantêm segredo também. Virou pacto silencioso. Elas entendem que se espalhassem, eu teria que parar de vir. Então todo mundo finge que não sabe quem eu sou. Tem morador de rua no centro que me chama de tio Antônio. Tem mulher em comunidade pobre que me chama de anjo. Tem criança no hospital que acha que sou voluntário comum. Todos me conhecem, mas ninguém me conhece como padre da cidade principal. E assim funciona perfeitamente. Nas semanas seguintes, Dom Fernando trabalhou discretamente para estabelecer rede de continuidade. Ele identificou leigos confiáveis na paróquia e paróquias vizinhas. Conversou com ordens religiosas sobre assumir alguns dos locais que Padre Antônio visitava. Conectou algumas famílias com programas de assistência social que não sabiam que existiam. Mas fez tudo mantendo o mesmo espírito de anonimidade que Padre Antônio insistira. Não houve anúncios, não houve campanha pública. Apenas pessoas sendo discretamente conectadas com outras pessoas que precisavam de ajuda. Marta se tornou coordenadora informal dessa rede. Ela tinha os vídeos,
Tinha o caderno, conhecia todas as rotas e pessoas. Começou a acompanhar Padre Antônio em suas visitas noturnas, aprendendo nomes, histórias, necessidades específicas. "Você está me substituindo, Marta." Padre Antônio brincou uma noite enquanto distribuíam comida para pessoas em situação de rua. "Alguém tem que fazer isso, padre, e o senhor precisa me ensinar enquanto ainda pode." Padre Antônio também começou relutantemente a permitir que Marta filmasse suas interações. Não para publicação, mas para registro. Ela capturou dezenas de horas de Padre Antônio conversando com pessoas, ouvindo histórias, oferecendo consolo. Era masterclass em compaixão, documento de como verdadeiramente amar o próximo. Em um dos vídeos mais poderosos, Padre Antônio estava conversando com um homem em situação de rua chamado João, que sofria de alcoolismo severo. Marta filmou de longe. "João, eu não vou te dizer para parar de beber", Padre Antônio dizia. "Eu sei que não é tão simples, mas eu vou continuar vindo aqui, trazendo comida, conversando com você, porque você é filho de Deus e você importa. Não quando você ficar sóbrio, não quando você melhorar. Agora, como você está." João chorou e abraçou o padre. "Por que você faz isso, tio Antônio? Eu não sou ninguém." "Você é João. Isso é suficiente." 4 meses após a revelação, Padre Antônio celebrou sua última missa. A doença tinha progredido ao ponto onde ele mal conseguia ficar de pé. A igreja estava lotada. Todos na cidade sabiam que ele estava doente, mas poucos conheciam a extensão total. Na homilia, Padre Antônio falou sobre servir em segredo. Não mencionou especificamente suas próprias atividades, mas suas palavras carregavam peso de décadas de experiência vivida. Jesus nos ensinou que os últimos serão os primeiros, que aqueles que servem em segredo são realmente grandes no reino dos céus. Eu conheci muitas pessoas ao longo de minha vida que fazem obras extraordinárias sem nunca buscar crédito. São verdadeiros santos anônimos que caminham entre nós. Quando eu partir, não quero lágrimas ou luto prolongado. Quero que vocês olhem ao seu redor e vejam quem precisa de ajuda. Quero que vocês façam algo por alguém sem contar para ninguém. Quero que vocês vivam o Evangelho não apenas na igreja aos domingos, mas nas ruas, nas casas, nos lugares esquecidos. Após a missa, dezenas de pessoas que Padre Antônio havia ajudado ao longo dos anos vieram à igreja. Pessoas que ele não sabia que sabiam sua identidade. Moradores de rua, famílias pobres, ex-presidiários, dependentes em recuperação. Formaram fila silenciosa para apertar sua mão uma última vez. Ninguém disse muito. Apenas obrigado e abraços. Padre Antônio chorou, finalmente confrontado com o impacto coletivo de décadas de serviço silencioso. Era gratidão que ele nunca buscou, mas que existia profundamente nas vidas que tocou. Padre Antônio faleceu em uma manhã tranquila de domingo, 2 meses depois. Marta estava ao seu lado, junto com Dom Fernando e 2 outros padres. Suas últimas palavras foram: "Continuem servindo, em segredo, sempre em segredo." O velório e funeral foram eventos extraordinários. A igreja não comportou todas as pessoas que vieram prestar homenagem, mas o mais notável foi a diversidade dos presentes. Não apenas paroquianos regulares, mas centenas de pessoas que a maioria da congregação nunca havia visto. Pessoas em situação de rua que conseguiram roupas limpas para vir, famílias pobres de bairros distantes, pacientes de hospital, internos de comunidades terapêuticas com permissão especial para comparecer. Um por um, eles contaram histórias. Histórias de um homem sem nome que aparecia nas suas piores noites trazendo comida e esperança.
de um voluntário que visitava presídio quando ninguém mais se importava, de um tio que brincava com crianças em favelas. Gradualmente, a congregação inteira começou a entender a dimensão do que Padre Antônio havia feito. Marta não planejava falar, mas Dom Fernando a encorajou. Ela foi ao microfone com um dos pendrives nas mãos. Padre Antônio viveu 2 versículos do Evangelho mais perfeitamente que qualquer pessoa que conheci. O primeiro, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. Ele serviu em segredo por 43 anos. O segundo, o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Ele viu Cristo em cada pessoa esquecida, marginalizada ou sofrendo. Eu gravei suas últimas atividades não para expô-lo, mas para preservar seu exemplo. Com permissão de Dom Fernando, alguns desses vídeos serão usados para treinamento de seminaristas e leigos comprometidos com o serviço. Não para glorificar Padre Antônio, mas para mostrar como o autêntico seguimento de Cristo se parece. Nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu em Santa Vitória. A história de Padre Antônio, revelada através dos vídeos e testemunhos, criou um movimento espontâneo de caridade anônima. Pessoas começaram a imitar seu exemplo, servindo em segredo. Caixas de comida apareciam misteriosamente nas portas de famílias necessitadas. Contas eram pagas anonimamente. Pessoas em situação de rua encontravam cobertores novos e bilhetes encorajadores. Crianças de famílias pobres descobriam material escolar completo aparecendo magicamente. Ninguém assumia crédito. Era como se cidade inteira tivesse sido infectada por vírus de bondade anônima. O espírito de Padre Antônio continuava vivo, multiplicado em dezenas de mãos, servindo silenciosamente. Marta coordenava discretamente muito disso através de rede que havia estabelecido. Ela organizou o sistema onde pessoas podiam anonimamente adotar uma família ou indivíduo necessitado, fornecendo suporte contínuo, sem revelação de identidade. Dom Fernando expandiu o programa para outras paróquias da diocese, não como iniciativa oficial e burocrática, mas como movimento orgânico de leigos inspirados pelo exemplo de Padre Antônio. Cada comunidade adaptava a ideia às suas realidades locais, mas o princípio central permanecia: servir sem buscar reconhecimento. O caderno de Padre Antônio tornou-se documento sagrado, guardado cuidadosamente, mas consultado regularmente. Nele estava não apenas lista de pessoas a ajudar, mas filosofia completa de como fazê-lo com dignidade e respeito. Como conversar com pessoas sem julgar. Como dar ajuda que empodera em vez de criar dependência. Como ver humanidade completa em cada pessoa, não apenas necessidade material. 1 ano após a morte de Padre Antônio, Dom Fernando organizou missa memorial. Ele convidou alguns dos cinegrafistas e jornalistas católicos mais respeitados do país para documentar o evento e a história, mas com uma condição: o foco não deveria ser glorificação de Padre Antônio, mas chamado para outros seguirem seu exemplo. O documentário resultante, O Santo Anônimo, foi exibido em paróquias por todo o Brasil. Mostrava trechos dos vídeos de Marta, intercalados com entrevistas de pessoas que Padre Antônio havia ajudado. Não tinha música dramática ou narração exagerada. Apenas histórias simples e poderosas de homem que viveu o Evangelho radicalmente. O impacto foi nacional. Milhares de pessoas foram inspiradas a iniciar suas próprias práticas de caridade anônima. Movimentos São Miguel Secreto surgiram em cidades por todo o país.
referência à paróquia onde Padre Antônio serviu. Eram redes descentralizadas de pessoas comprometidas em servir sem reconhecimento. Escolas católicas começaram a ensinar história de Padre Antônio como parte de formação moral. Seminários usavam seus vídeos para ilustrar autêntico pastorado. Retiros espirituais incorporavam exercícios de servir anonimamente como prática formativa. Mas talvez mudança mais profunda foi em milhares de corações individuais. Pessoas que assistiram os vídeos, ouviram as histórias e silenciosamente decidiram: eu também posso fazer isso. Talvez não na mesma escala, mas posso servir alguém em segredo. Posso ser mãos de Cristo para alguém esquecido. Três anos após sua morte, o processo de canonização de Padre Antônio foi oficialmente aberto pelo Vaticano. Era raro para o processo começar tão rapidamente, mas evidências de santidade heróica eram esmagadoras. Não apenas os 43 anos de caridade secreta, mas também numerosos relatos de milagres atribuídos à sua intercessão. Mas havia ironia particular nisso. Padre Antônio, que passou a vida inteira evitando reconhecimento, agora estava a caminho de reconhecimento oficial máximo da Igreja. Santidade declarada. Marta, agora coordenadora oficial do processo de canonização, sorria da ironia. Ele teria detestado toda essa atenção, ela disse a Dom Fernando. Mas talvez seja exatamente por isso que precisa acontecer. O mundo precisa de exemplos de santidade que não busca holofotes. Precisa saber que santos reais são frequentemente pessoas servindo silenciosamente, não celebridades religiosas. Os vídeos de Marta tornaram-se evidência central no processo de canonização. Eram documentação única de virtude vivida consistentemente ao longo de décadas. Teólogos estudavam não apenas ações de Padre Antônio, mas sua motivação, humildade e perfeita imitação de Cristo. Testemunhos continuavam chegando de lugares inesperados. Homem que Padre Antônio visitou uma vez em prisão e que depois transformou completamente sua vida. Criança que ele alimentou e que cresceu para se tornar assistente social. Família que ele salvou de despejo e que agora, estável, ajudava outras famílias. Era efeito cascata de bondade, ondas de impacto que continuavam expandindo anos após sua morte. Cada vida que ele tocou, tocou outras vidas, criando exponencial multiplicação de bem no mundo. João, o homem em situação de rua que Padre Antônio visitava regularmente, ficou sóbrio 2 anos após a morte do padre. Ele creditou Padre Antônio por plantar semente que eventualmente germinou. Ele me tratou como humano quando ninguém mais fazia. Disse que eu importava. Levou anos, mas eventualmente acreditei nele. João agora trabalha em abrigo para pessoas em situação de rua, fazendo para outros o que Padre Antônio fez para ele. Ele nunca menciona a religião, nunca evangeliza agressivamente. Apenas trata cada pessoa com dignidade, oferece comida e conversa e ocasionalmente diz: "Você importa, não quando você melhorar, agora." Maria, a mãe doente que Padre Antônio ajudou, se recuperou. Suas crianças cresceram, foram à escola, tiveram oportunidades. Um deles está estudando para ser padre, diretamente inspirado pelo homem misterioso que ajudou sua família anos atrás.
A família que estava prestes a ter luz cortada quando Padre Antônio pagou a conta, agora tem pequeno negócio bem-sucedido. Eles anonimamente pagam contas de outras famílias em dificuldade, perpetuando o ciclo de generosidade. Histórias similares se multiplicavam infinitamente. Padre Antônio tocou literalmente milhares de vidas diretamente, e cada uma dessas vidas tocou outras. O bem que ele fez não apenas continuou após sua morte, mas exponencialmente aumentou. Marta, agora com 67 anos, dedica tempo integral a preservar legado de Padre Antônio e coordenar rede de caridade que cresceu de seu exemplo. Ela transformou pequena sala na casa paroquial em arquivo informal, cheio de vídeos, fotos, cartas e testemunhos. Ela recebe visitantes de todo o país que querem aprender sobre Padre Antônio e como iniciar iniciativas similares em suas comunidades. Para cada um, ela mostra os vídeos, conta histórias, mas sempre termina com o mesmo desafio. Não me diga o que você vai fazer, apenas faça, em segredo, e nunca me conte. É teste perfeito. Aqueles verdadeiramente comprometidos com servir anonimamente simplesmente desaparecem e começam a trabalhar. Aqueles buscando reconhecimento ou validação ficam frustrados com falta de feedback e eventualmente desistem. Sistema autoselecionante que garante apenas motivações puras, persistem. Dom Fernando, agora cardeal após promoção parcialmente baseada em seu trabalho, espalhando o modelo de caridade anônima, reflete sobre Padre Antônio em suas homilias frequentemente. Eu conheci bispos, cardeais, até papas, ele diz. Mas Padre Antônio, humilde padre de paróquia pequena que a maioria nunca conheceu, foi santo mais autêntico que encontrei. Ele provou que santidade não é sobre posição ou reconhecimento. É sobre fidelidade silenciosa dia após dia, ano após ano, década após década.